Só falar da arrecadação, né? Oi, boa noite. Eu queria começar a palestra falando sobre uma arrecadação solidária que o Centro Espírita está fazendo de fraldas geriátricas M e G e de leite para o abrigo dos velhinhos. E aqui é o nosso ponto de coleta e vai até o dia 15 de agosto. Então, quem puder contribuir para poder ajudar a nossa visita vai ser muito gratificante. E eu vou fazer uma leitura do livro Episódios Diários, de Divaldo Pereira, pelo espírito de Joana de Ângeles. A preparação. A fim de ser preservado e mantido, o corpo exige cuidados vários, desde a higiene à conservação das peças que o constituem, sem que os inumeráveis males lhe perturbam o equilíbrio, interrompendo-lhe a existência. Assim também a alma. Responsável pela organização somática, é a geradora de forças que facultam a vida física, exigindo, por consequência, atendimento especial, sem o que lhe desarticulam os equipamentos sutis, fazendo-a tombar no desfalecimento ou na alucinação com todos os prejuízos disso decorrentes. Desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reserva-lhe alguns minutos para sua sustentação. Faz uma pequena leitura de páginas otimistas e consoladora, que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis. Medita um pouco no seu conteúdo valioso, como a imprimi-lo nas telas delicadas da memória, de modo que dele te impregnes, estabelecendo uma disposição favorável às lutas que enfrentarás. Encerra esses minutos com uma prece, através do qual intentes sintonizar com o pensamento da sabedoria universal, aurindo inspiração e força no amor de Deus. Equipado com estas energias, terás atendido em terapia preventiva a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. Muito obrigada, uma boa palestra e que assim seja. Tudo quanto discorre nesses breves instantes, com a presença dos bons espíritos, rogamos a Jesus que derrame sobre todos nós os benefícios espirituais que nós carecemos, que possamos desfrutar de todos esses benefícios, nos fortalecendo, nos esclarecendo, para que possamos caminhar com segurança, com discernimento, nas escolhas que fazemos no nosso cotidiano, para o qual rogamos sempre a presença de Jesus, a presença dos bons espíritos e em especial do nosso anjo da guarda. Muito obrigado a Deus por este momento, por mais esse dia, por essa oportunidade que nos é renovada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso
é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nesta prece, humildemente pedimos a permissão ao mentor espiritual dessa casa para iniciarmos a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco temos a alegria de ouvir nossa irmã, trabalhadora desta casa, trabalhadora na Seara de Jesus, a Genesi Tavares, que os bons espíritos nos inspiram. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reforma íntima de Mauro Quito e Roque Jacinto. Mas para a gente conversar sobre a reforma íntima, a gente tem que saber quem a gente é, de onde a gente veio e como a gente veio e para que a gente veio. Então, Mauro Quito começa com a pergunta: quem sou eu? Certamente eu não sou a minha casca, este corpo que eu habito, eu não sou. Por quê? Porque o meu espírito, a minha alma, que quando estamos aqui encarnados chamamos de alma, ela é eterna. Então, a cada vez que a gente desencarna e depois encarna ou reencarna de novo, nós viemos com uma casca diferente, com um corpo diferente. Então, quando a gente é conhecida pela nossa casca, nós não nos mostramos como nós somos no interior. Então ele continua: certamente não sou a minha casca, estou dentro dela nesta vez. Então, nesta vez, eu sou a Genesi, ele é o Tião, ele é o Laércio, e cada um tem um nome específico, né? Então, nessa vez, nós somos este corpo que habitamos. Certamente, em outras existências, eu não fui branco, eu não fui negro, eu não fui médico, eu não fui professor, eu não fui cientista, eu não sei o que eu fui. E também, nesta existência, é diferente. Nós sabemos, cada um, o que a gente fez ou o que a gente faz ainda, mas das anteriores, nós não sabemos. Então, isso mostra mais uma vez que nesta agora nós somos exatamente, aparentemente, com essa casca, com esse corpo. Eu não sou filho dos meus pais, sou filho, nesta geração, da minha mãe Terezinha, do meu pai, que tinha um nome que eu acho um sinônimo muito bonito, generoso, né? Que é uma pessoa muito boa. Né? Então, cada um nessa existência tem o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Não tenho filhos. Nesta eu tenho esses filhos. Não quer dizer que os 2 filhos que eu tenho nessa existência foram meu em existência passada. Eles podem ter sido meu pai, eles podem ter sido meus avós, eles podem ter sido meus tios, eles podem ter sido meus amigos, eles podem ter sido um desafeto. Então a gente não sabe o que eles foram da gente em outras existências. Então, por isso, neste momento, nós estamos investidos desta casca. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou movido por uma consciência. Nós somos muito além do nosso corpo. Nós somos movidos pela nossa consciência. E o que é a consciência? A consciência é o acúmulo de existências anteriores, do que aprendemos e do que deixamos de aprender, e o que sabíamos e não fizemos, não é? Então diz: já estive em muitos outros corpos físicos antes. Apenas desta vez eu me chamo Genissu e cada um vai pensar o seu nome. Como é que você se chama? Então, de onde viemos? De onde viemos? Então, nós viemos lá do outro lado, mas não somos novos, porque nossos espíritos já teve muitas vezes reencarnando e encarnando. Então, nós viemos do outro lado. Antes da encarnação anterior, estamos há milhares de anos encarnando e desencarnando. Há milhares de anos. E como é que a gente afirma isso? Porque os médios, de uma forma geral, os médios ativos, que quando dão a passividade, recebem pessoas há 1000 anos desencarnado.
que desencarnaram estão parados lá naquela existência. Então, quando ele diz, eu sou como um ping-pong que vai e volta, né? Entre a terra e entre o astral. E isso é normal, isso acontece, como eu acabei de dizer. Quem é médium vivencia isso. Que vem queixas, vem pessoas, espíritos, né, que dizem, eu estou aqui, eu não sei aonde estou, e o médium olha e veja, ele está lá numa época muito remota. Então, quer dizer, assim como acontece com eles, nós também, no dia que desencarnarmos, se a gente não estiver um pouquinho adiantado, nós vamos ficar parados no momento em que desencarnamos. Então, para onde vou? Nós já sabemos quem sou eu, de onde viemos, para onde vou. Quando morre o corpo físico, o espírito está vibrando em uma certa frequência, mais ou menos boa. Então, o que vai depender para onde a gente vai é a vibração que o nosso espírito, enquanto estamos aqui, alma, que vai determinar. Porque durante a minha encarnação, eu posso ter me modificado para melhor, ou ter estacionado, ou ter feito coisas ruins. Mas naquele momento que eu desencarno, se eu já me modifiquei, se eu já estou em paz com a minha consciência e com as pessoas que estão à minha volta, se eu já sei que eu não estou morrendo, eu apenas estou me mudando para o outro lado da vida, com certeza eu já vou um pouquinho esclarecida, não mais, um pouquinho esclarecida. Mas como a gente não se modifica, ou a gente às vezes fica revoltado com uma doença e a gente desencarna daquela doença cheio de revolta. Então, o que acontece? Nós não vamos de imediato para um lugar bom. Nós vamos ficar num lugar onde a gente vai aprender a desenvolver a nossa consciência, quer dizer, o nosso espírito vai ter que evoluir para a gente sair dali daquele espaço e ir para um lugar melhor. Então, vejam tudo começa enquanto estamos aqui envolvidos na nossa casca. Continuando. Por que reencarnamos? Na verdade, estamos aqui porque vibratoriamente ainda vivemos de acordo com a evolução que o nosso espírito teve. E estamos aqui há milhares de anos, indo e vindo. Então, nós estamos aqui, com certeza, vamos voltar muitas vezes, porque a gente ainda não aprendeu a se reformar, a se modificar. E o dia que a gente chegar nesse estágio, provavelmente, se a gente tiver a honra de voltar para o nosso planeta já vai estar um lugar muito melhor de se viver. Um lugar onde a paz, onde a sinceridade, onde a harmonia, todos acreditam no único Deus, no Filho de Deus, Jesus. Acredito que a vida é eterna, mas que essa casca é passageira. O que devemos curar em nós? Nós devemos curar em nós todos os tipos de comportamentos, de raciocínio, de característica, de personalidade, que nos diferenciam muito do nosso Mestre Jesus. Então, isso nós viemos para curar. E o que Jesus nos ensinou? Perdão, amor, caridade, piedade, compaixão, por esses sentimentos nobres que ele ficou aqueles 33 anos no planeta Terra para mostrar em palavras, em atos, em atitudes, qual era o objetivo dele aqui na Terra. E esse objetivo era para fazer com que a gente se modificasse, que a gente produzisse em nós mesmos uma reforma íntima. Então, qual é o objetivo da reforma íntima? A reforma íntima é a finalidade da encarnação, mas poucas pessoas estão suficientemente atentas à realidade e engajadas nesse trabalho. Poucas, porque a gente vem para cá, a gente vem achando que a gente pode tudo. Quando a gente é pequeno, muito pequeno, os nossos pais tinham queixa de nós. Mas também tem pais que não têm queixa dos seus filhos, que são um doce.
São crianças boas, crianças com afetividade, crianças calmas, crianças tranquilas. Outros têm o inverso. Então, chegando aqui, nós já desde pequenininho já vamos mostrando o que é que nós vamos modificar em nós. E a gente não fica atenta a isso. A gente tem o hábito de passar para os nossos irmãos uma coisa que geralmente a gente não é. Eu, quando eu estava em sala de aula, eu era super exigente. Uma coisa que eu não sou. Mas eu era. Era assim que os professores, que os alunos tinham que me ver e me respeitar. Era esse o meu conceito. Hoje já não é mais, há muito tempo. E assim, ó, como mãe, a gente sempre achou que tinha que trazer o filho na rédea curta. Não. Hoje eu vejo que este não é o caminho. A gente tem que trazer na proximidade do amor, da compreensão, punir quando for necessário, mas temos que ter compreensão, amor e, além de tudo, trazê-los para o nosso lado. Né? Mas continuando, nós devemos ter uma vigilância constante dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos é que vão determinar o que nós somos e o que vamos fazer. Se eu estiver pensando no bem, eu vou realizar situações do bem. Mas se eu estiver pensando no mal, eu vou realizar situações do mal. A gente observa por essas pessoas que se afastam de todo da linha reta. Esses que, por exemplo, que estão num presídio porque assassinaram alguém. Então, o que acontece? Às vezes eles eram uma pessoa tão correta, tão boa, mas tinham esse instinto dentro dele e por não ter esse esclarecimento de reforma íntima, de perdão, de compaixão e de piedade, cometeram este crime. Então, a reforma íntima, ela é uma forma que nós temos de nos modificar e nos aproximarmos dos ensinamentos de Deus. Então, diz assim, anote-se que reformar não é sinônimo de construir. Quem constrói parte do nada. Quem se reforma parte das coisas que não estão boas. Daí eu vou reformar uma casa. O que é que eu faço? Eu vou tirando aquilo que está ruim. Não vou demolir a casa. E assim somos nós. Se nós pararmos para nos analisarmos, fazer a nossa reforma íntima, nós vamos ver o que é que nós temos de ruim, de errado dentro de nós. Aí vamos começar a reforma, que não é tirar tudo o que nós temos, não, é aproveitar o que temos de bom e começar a mudar o que não é bom para bom. Então ele diz, quem reforma, porém ajusta o que não está inteiramente ajustado, corrigindo-lhe senões e nas deficiências e estabelecendo o melhor aproveitamento do que já se edificou. Então, de uma casa já foi explicado. E nós? É nós começarmos a olhar para dentro de nós e vermos o quanto nós precisamos nos modificar. O quanto. Não é ver no que nós já nos modificamos, é ver o quanto nós precisamos nos modificar. Perdão. Será que a gente já perdoa tudo o que acontece? A gente ainda tem mágoa, tem ressentimento. É difícil tu perdoar alguém. Né? A gente não se regozija com o bem-estar de uma pessoa que nos magoou. A gente fica feliz de início com o que ele está passando, com o mal que ele está passando. Então, isso que é reformar. É tirar esses sentimentos negativos de dentro de nós. A partir do momento que a gente começa a tirar, que a gente começa a pensar, a gente começa a se modificar. Ainda há pouco eu vivi uma situação, ainda há pouco mesmo, a gente estava assistindo o jornal, eu e minha filha estava passando um caso de um pedófilo que transportava crianças dementes, pessoas adultos dementes, e ele abusou de uma menina e de uma mulher de 50 anos. Então, claro, ele já está detido porque a menina foi levada para fazer os exames e foi detectada. Aí eu disse assim, eu disse para minha filha,
Primeira coisa que devia se fazer nesse infeliz, vou usar bem, castrar. Aí, eu disse para ela, e ela disse assim, não, mãe, um sujeito desse não tem que estar vivo. Aí depois eu pensei, Francine, é bom que ele fique vivo lá guardadinho. Então observe bem, nós ainda pensamos em punir, pensamos. Vamos ver o que eu pensei na hora? Né? Fazer isso com o sujeito. E a minha filha pensou que um sujeito desse tem que ser matado aos poucos, botar numa cela com bastante presidiário anormais para ir matando aos pouquinhos, quando na realidade não é isso que nós devemos pensar. Nós devemos pedir que essa pessoa pare e pense no que ele tem feito e que ele comece a se modificar, mesmo que fique 10, 15 anos na prisão. É isso que nós devemos fazer. Mas não, a gente ainda não faz. Aí eu fiquei pensando depois, oh meu Deus, eu preparei uma exposição sobre a reforma íntima e agora quero punir o homem. Então, observem como a gente é contrária dentro da gente, né? Mas, continuando. A reforma íntima é a construção do interior. A construção do interior. E a primeira coisa que hoje eu tive como lição é não julgar. É não julgar. É pedir que essa pessoa ou essas pessoas se melhorem. O Espiritismo cristão nos revela que em nosso íntimo temos um mundo admirável de experiências úteis que só precisam de burilamento. Então, todas as experiências, a doutrina espírita já passou para nós. Nesses anos todos que a gente está aqui, vindo de outras doutrinas, a gente também ouviu muita coisa boa, então a gente tem que começar a burilar o nosso espírito. Então, a reforma íntima inclui a vigilância dos pensamentos. Eu tenho de começar a cuidar do meu pensamento. O homem, exteriormente, se faz conhecido pela roupa que traz. Quando eu vou descobrir a pessoa, é aquela pessoa que anda assim, 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 né? Nunca vou dizer que é aquela pessoa boa, que é aquela pessoa paciente. Eu vou descrever como ela é, cabelo curto ou cabelo comprido, alta, baixa, gorda, magra, né? Pelo gesto com que se externa. Eu, por exemplo, eu não consigo falar se eu não mexer o braço e a mão. Não é? Aquela que se movimenta. Tem outros que falam como se não tivesse membro nenhum, só falam, né? Pelos comportamentos que lhes sejam habituais. Pelas palavras proferidas e ajustadas à sua cultura intelectual e ao seu padrão moral. Aquela que procura falar corretamente a língua. É aquela que tem uma moral ilibada, aquele que não tem moral nenhuma, que se diz. Então, o homem, nós nos mostramos através da nossa maneira de ser. Mas a reforma íntima não quer isso de nós. Ele quer que a gente se mostre de acordo com como a gente é no nosso interior. Então diz, no entanto, somos realmente o que pensamos. Somente o próprio homem e os espíritos que acolitam no seu trânsito terreno pode conhecer-se efetivamente pelos objetivos que mentalizam. Então nós podemos nos conhecer pelos objetivos que nós mentalizamos. O que nós queremos? Um trabalho que se faz necessário, nós já viemos para isso. Uma casa para morar, um teto, alimento e educar bem os nossos filhos. Não é esse o nosso projeto de vida? Se a gente tiver tudo isso e ficar ambicionando muito mais, é porque a gente tem um pouco de passar dos limites. E às vezes a gente se mata trabalhando para conseguir um pouco mais e não consegue, e a gente não consegue entender. Por quê? Porque o que era suficiente para a nossa sobrevivência aqui, nós já conseguimos. Mas continuando, ele diz, no atual estágio evolutivo da nossa humanidade, há sempre um dualismo em cada personalidade. O homem externo que todos conhecem e o homem interno que só ele conhece. Então foi aquilo que nós falamos ainda há pouco. Eu digo nós porque a gente nunca está sozinho, né? Tem alguém já nos ajudando. Por aquilo que nós falamos. Se alguém for se referir a mim, vai dizer assim, aquela mulher que faz palestra, que eu não gosto, que eu gosto, faz a crítica que quiser, né? Então, é pelo que eu externo.
Mas continuando, a miúde apenas uma parcela íntima da criatura chega ao exterior. Então são poucas as pessoas que chegam ao seu exterior. Nós, por natureza, somos muito fechados ainda, somos muito fechados. A gente abraça quem está perto da gente, quem a gente conhece. Se vier uma pessoa pedir informação, a gente se nega até a dar a mão, a gente dá a informação. E logo com vontade de se desvencilhar daquele homem, daquela pessoa. Então, esse mundo interno é que cria as ações reais. Então, nós temos que ter o entendimento que é o nosso interior que vai criar as nossas ações externas, as nossas ações morais. Se o meu mundo interior, ele for com bondade, com paciência, com compreensão, com tolerância, com perdão, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Mas eu tenho que ouvir o que ele quer passar. Então o homem diz, a doutrina espírita é o que pensa e não o que se diz. Ela reforma as atitudes, quando a gente vem para a casa espírita, reforma nossas atitudes e reforma. Reforma de preferências, eu já diminuo um pouco as minhas preferências. Reforma de aspirações do ter. Quando nós vemos para cá, nós aprendemos ao ser. Ser e ser e ser. Não é o ter. Não é? Reforma de aspirações, o que eu desejo. O que eu quero, o que eu desejo, qual é o meu maior sonho. Às vezes o nosso maior sonho é um bem material. E isso às vezes dificulta a gente conseguir. Reforma de tendências. Eu observo que eu tenho uma tendência que não está certa. Então eu vou procurar atirar essa tendência que eu tenho. Por exemplo, assim, que tem uma tendência do cigarro. Sabe as consequências? Sofre se tiver que deixar o cigarro. Mas é um compromisso de modificação para ele não depois desencarnar de um problema provocado pelo cigarro, um problema no pulmão, né? E assim por diante. Reforma de pensamentos. Eu digo, pensamento é cruel com a gente. E a gente é cruel com eles. Porque nós pensamos nas coisas mais impossíveis que se imagina. Nós pensamos. Então a gente tem que começar a conduzir o nosso pensamento para uma linha onde começa a nos educar interiormente para que possamos não ficar delirando, ficar pensando nas coisas normais, nas coisas boas, que tem base. Depois ele diz assim: nem o comportamento físico, nem o sorriso nos lábios. Tem muita gente assim que vive sorrindo, mas lá por dentro é amargo. Então vamos sorrir, deixar o sorriso sair daqui de dentro. Aí diz, nem a caridade de fantasia, que aquele toma lá da cá. Eu já disse outras vezes, quem faz a caridade de fantasia, toma lá da cá, infelizmente ainda é a classe política. Te faz alguma coisa, mas depois te manda uma cartinha pedindo voto. Então é toma lá da cá. Então nós temos que aprender simplesmente a fazer e a doar. E nem o amor falso nós não podemos ter. Ou a gente ama, ou a gente não ama. E se a gente não ama, a gente tem que fazer desabrochar esse amor dentro da gente. Por exemplo, agora que o nosso planeta está passando por essas guerras. O que acontece? Nós temos de começar a pedir a Deus, a Jesus, às forças do bem, que ilumine o pensamento desses governantes para que eles pensem numa possibilidade de pararem com essas guerras. Não se regozijar com o mal que nossos irmãos estão passando. Então, isso aí é a fraternidade, é o amor verdadeiro. E tem muita gente que fica contente. Não é? Ainda tem, principalmente de um país com outro. Eles têm um único desejo, é acabar com outro país. Então nós temos que fazer orações pedindo para que quebre esse vínculo de mágoa, de ódio, de luta, né? Então diz assim, o pensamento é a nossa vida, a nossa personalidade
permanente e, consequentemente, é Ele que determina as nossas companhias espirituais. E é mesmo. Se eu pensar no bem, eu vou ter sempre ao meu lado espíritos do bem, me aconselhando, me orientando, não falando comigo, no meu pensamento. Tem uma passagem no Evangelho que diz: o sujeito estava no deserto caminhando e sentia muita sede, mas ele estava muito cansado. Aí ele parou num determinado momento, sentou-se, cansado, mas não rezou. E tinha uma bifurcação perto dele, uma para lá, outra para cá. Aí quando ele descansou, que ele conseguiu se levantar, ele disse: como eu sou inteligente, eu vou pela direita. Foi pela direita, encontrou lá água, tomou, bebeu dele assim: mas eu sou inteligente, né? Poderia ir pela esquerda. Quer dizer, ele teve uma ajuda uma única vez, não vai ter mais. Porque ele não entendeu que ele foi auxiliado pela força do bem para que ele fosse pelaquela rua ali, pelaquela bifurcação ali. Né? Então, é isso aí que a gente tem que começar a mudar dentro de nós. Todas as ações que nós fizemos de bem, elas são intuídas a nós pela espiritualidade amiga, pelo nosso mentor, pelo nosso guia espiritual, pelos nossos anjos guardiões. Chamem de como quiser, mas são os nossos mentores. Mas muitas vezes a gente contradiz, muitas vezes a gente toma uma outra decisão. Reforma íntima é convite a um reexame de consciência à luz do Evangelho, que é isso. Nós que já frequentamos a casa espírita, a gente ouve muitas exposições aqui na frente que fala do pensamento, da consciência, que cita exemplos de Jesus, que traz exemplos de Kardec, que Kardec citou e outros escritores espíritas, e a gente não absorve. Então diz que a gente tem que começar a ter esse entendimento a fim de que transformemos cada paixão em virtude e cada vício em qualidade elevada da nossa alma. Então a gente tem que aproveitar essas situações difíceis para transformar em algo elevado para a nossa alma. Para a nossa alma, para o nosso... que a alma é quando estamos aqui, já falei, né? Espírito quando a gente desencarna. Para que ela evolua, para que ela cresça, para que a gente se torne uma pessoa capaz de fazer a caridade, capaz de sorrir sorrindo, aquele sorriso que vem de dentro, perdoar com aquele perdão que vem de dentro, amar com aquele amor que está no nosso coração, no nosso peito, não só superficial. Então ele diz, o homem reformado, o que acontece quando a gente se reforma? Ama os seus familiares, mas ama mesmo. Ama os seus vizinhos, porque amar não quer dizer andar de mão dada, abraçar, beijar. Amar é não querer o mal dele, é querer o bem. Ama os vizinhos dos seus vizinhos. A gente conhece o vizinho, mas não conhece o vizinho do seu vizinho. Mas se alguém contar alguma coisa ruim que o vizinho do vizinho está passando, a gente se compadece. Ama seus parentes. Ai, como é difícil amar parente, né? Mas a gente tem que amar, tem que tolerar não, tem que respeitar e amar. Ama seus amigos, amigo a gente ama de verdade, esses a gente ama, que a gente tem assim um elo muito grande que nos une. A gente pode passar muitos anos sem conhecer essa pessoa e quando a gente conhece, a gente ama, porque eu digo, amigo, a amizade é o sentimento mais nobre que existe, porque ele inclui amor, honestidade, ele é verdadeiro e há respeito. Não é? Isso é assim, e amo os seus inimigos. Como é que eu vou amar meu inimigo? Através do perdão, através de eu não me regozijar mais com a decadência ou com algum mal que ele sofre. Então, através de tanto amar, os que moram nas cercanias de sua existência, faz-se amado e respeitado por todos. Então, a partir do momento que a gente se faz amado e respeitado por todos, aonde a gente mora, a gente sempre vai encontrar vizinho bom, a gente vai preservar amizades de anos, né, Tião? De anos.
Não é? Então isso é muito bom. A minha melhor amiga assim que a gente cresceu junto, eu tinha 11 anos, ela tinha 12 quando a gente estudou junto. E até hoje nós somos muito próximas. Até hoje. É incrível. É uma relação difícil, mas a gente pode conservar. Então, para a gente entrar na nossa reforma íntima, só mais uns 4 minutinhos, a gente tem que seguir o exemplo da águia, do voo da águia. A gente tem que parar um momento e começar a se analisar. Então, diz assim, a águia é a ave de maior longevidade. Ela vive até 70 anos, mas quando chega aos 40, as unhas dela começam a amolecer. O bico começa a ficar mole e as asas, as penas vão envelhecendo e ela já não tem mais força para voar. E de repente, ela tem que tomar uma decisão aos 40 anos. Ou continuar ali parada, recuando dessa opção que ela tem, ou ela alçar voo, encontrar um paredão onde ela vai ficar por 150 dias para depois ter o voo da renovação. E o que ela faz, a águia? Então a águia não existe. Ela sai à procura, encontra um paredão onde ela possa ficar e lá ela começa, com as unhas compridas, a passar no paredão. Vai passando, a unha amolece e cai. Ela espera as unhas crescer. Olha a paciência para a reforma. Bem, feito isso, ela pega, com as unhas já tão grandes, ela já tem como se firmar, ela começa a passar o bico já torto, com a ajuda da mão também no paredão, a gastar. O bico cai e vem um outro. Bem, já tem unha e já tem o bico, falta somente as asas. Então, com a mão e com o bico, ela começa a tirar as penas já envelhecidas. Pronto, ela está prontinha para o voo da renovação. E nós somos águia. Nós somos águia, nós temos que nos enchermos de coragem, de confiança na providência divina, de confiança em nós e começarmos o voo da renovação. Então ele encerra essa história falando, na nossa vida muitas vezes se dá o mesmo. Temos de nos resguardar por algum tempo até iniciarmos um processo de renovação. Às vezes se faz necessário a gente se resguardar, pensar e analisar, ver o que a gente fez até ali, o que nos fez sofrer e começar um novo processo de renovação. Porque continuemos a voar um voo vitorioso. Então, depois dessa parada que a águia teve, ela começa um voo tranquilo, um voo cheio de amor, um voo vitorioso. E assim somos nós. Quando nós estamos derrotados por algum sentimento, a gente deve parar, pensar, abrandar, ver por que chegamos ali e depois que a gente tiver todo esse conhecimento, a gente está pronta para recomeçar. Aí diz, devemos nos desprender de lembranças, costume de outras tradições que nos desgastaram, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Vamos dar um tempo para nós, vamos ser águia, vamos nos libertar disso e retomar a nossa caminhada de forma mais tranquila, mais amável. E ainda ter a coragem de mudar. Somente livres do peso do passado poderemos aproveitar o resultado valioso de uma nova renovação, que sempre traz a paz. Então, meus irmãos, a mensagem da noite era essa: renovação sempre. E sempre cuidar do nosso interior. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma caminhada que vai, quando a gente desencarnar, vai nos levar para um lugar bem melhor. Então essa era a mensagem da noite de hoje. Obrigada pela atenção e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vou fazer oração? Eu tinha esquecido que ia fazer oração, mas tudo bem. Neste momento, vamos te rogar, Pai amado, Jesus querido,
Mãe Maria de Nazaré, espiritualidade amiga, que nos ajude a cada dia mais pararmos, analisarmos os nossos sentimentos, para que ao longo desta caminhada que foi nos dada de presente para a reforma, possamos nos modificar, apagar dentro de nós as mágoas, os ressentimentos. E queremos vos pedir principalmente por esses nossos irmãos que neste momento estão passando por esse momento de dor, de angústia, de medo, de desespero, envolvidos nessas tragédias, nesses países em guerra, nesses países em extrema pobreza. Que os alcance com a vossa misericórdia divina, com a vossa bondade infinita, lhes dando força, coragem e determinação para recomeçarem, afastando deles o desânimo, lhes fortalecendo na fé e na confiança na providência divina. Queremos vos pedir ainda, Pai amado, por todos os governantes, por todas as pessoas que detêm poder, por todos esses guerrilheiros desses países em guerra, que os alcance com a vossa misericórdia divina, que toque seus corações, seus pensamentos, ajudando a desabrochar sentimentos de compaixão e piedade, para que, imbuído desses sentimentos, num futuro bem próximo, pense na possibilidade de pararem com essas guerras. E por nós, Pai amado, que nos ajude cada dia mais a caminharmos um pouquinho mais próximo dos teus ensinamentos, para que possamos cuidar da unidade nas nossas famílias, para que possamos viver no bem e nos prepararmos para o dia que tivermos que nos afastar do planeta Terra, de nos despedir, para que possamos ir em paz e em tranquilidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal. Com essa prece, neste momento, pedimos a permissão